Olá, pessoal. Bom, nessa aula nós vamos continuar com a ideia sobre os geradores de analisadores léxicos. Entretanto, a gente vai focar um pouco na ciência por trás dessa criação dos nossos analisadores léxicos, a partir de uma definição léxica, de uma gramática regular, para obter os padrões necessários de reconhecimento. E vamos entender um pouco sobre uma ferramenta de que forma a ferramenta de analisadores léxicos ela vai funcionar no auxílio da nossa construção do compilador. Tá? Então, nessa aula a gente vai focar nesses pontos principais, haja vista que a gente já tem uma pequena noção sobre a ideia das expressões regulares e da definição desses padrões a partir dessa conceitualização. Bom, nesse contexto, a ciência, a teoria por trás do processo de compilação, ela está diretamente relacionada ao conceito das expressões regulares e a conversão dessas expressões regulares em autômatos finitos. Tá? Então, o nosso analisador léxico ele vai funcionar como um grande autômato que vai reconhecendo os padrões. Né? Então, eu tenho um autômato geral que vai me facilitar no reconhecimento de cada padrão que eu queira da minha linguagem. Né? Então, quando eu me refiro a um padrão, eu me refiro, por exemplo, a saber o que é o identificador da minha linguagem, saber o que é que vai ser um número para ela, ou ainda saber o que seria uma cadeia de caracteres, né? Então, caracteres. E ainda, de outra forma, nós poderíamos tentar saber também o que são as palavras especiais, né? Aquelas que seriam os comandos para futuramente a gente gerar, na fase de síntese, o nosso código de máquina. Tá? Então, diante dessa ideia, a gente precisa entender. E eu vou deixar algumas aulas, na nossa playlist para que vocês possam compreender como funciona, compreender e revisar de linguagens formais, como funciona a ideia de converter uma expressão regular, ou seja, um padrão que eu queira estabelecer para reconhecer, em um autômato finito não determinístico. Tá? Mas uma pincelada mais rápida, e quem tiver mais dúvida pode acessar as aulas para assistir, a gente vai partir de praticamente 3 princípios. Tá? Bom, o primeiro é uma base, é uma definição básica. Se eu tenho uma expressão regular que quer somente um elemento A, um caractere A, para que eu reconheça esse caractere a partir de um autômato, simplesmente eu defino um estado inicial, tá? Que é esse estado, e ligo com a leitura desse símbolo para um estado final. Então, esse autômato é uma base para definir uma expressão regular que contém apenas o reconhecimento de um único caractere. A partir dessa minha base, eu posso definir as minhas operações regulares, que seriam, por exemplo, a operação de união, tá? Definida aqui ou pelo símbolo de mais, ou pelo símbolo de ou ainda pela barra. E aí, a partir da construção da minha base, eu posso fazer a união de expressões. Então, S ou T significa que meu autômato reconhece o caractere S ou o terminal T. E aí, para que eu possa construir essa configuração, então, o meu conjunto a minha ideia de autômato finito não determinístico com transição e vazio, ela vai ser fundamental, porque eu posso diretamente assumir que isso é uma expressão regular básica, alfa, por exemplo, assumir que isso é uma expressão regular básica beta, e aí o que eu faço para unir essas duas expressões regulares é criar um novo estado inicial
que é ligada com epsilon para ambos os autômatos base, de formação de cada S e cada T, né? O nosso alfa e nosso beta, e em seguida eu elimino seus estados finais e crio um único estado final, levando os anteriores com epsilon para esse novo estado final. Então, dessa forma, usando essa estratégia, eu posso construir a união de qualquer expressão regular. Mais uma vez, eu posso ter ainda, além da união, né, a concatenação, que é representada aqui pela a junção tanto do caractere S com o T. Então, um padrão de reconhecimento para o S e para o T, ele deve primeiro reconhecer o S inicialmente e logo em seguida reconhecer o T. Então, assumindo que a gente tem uma expressão base alfa, que seria para o reconhecimento do S, tá? A gente elimina o seu estado final e liga-o com o lambda transição para o estado inicial da expressão beta, que é reconhecida, que é o reconhecimento do caractere T. E mais uma vez, a gente elimina o símbolo final do autômato que reconhece o T e o liga com lambda transição para um novo estado final que vai ser criado. Então, essa seria a estratégia para fazer a concatenação de S e T, né? S com T. E por fim, a gente tem o nosso S estrela, que é o fecho transitivo e reflexível, também conhecido como fecho de Klein. Para fazer o S asterisco, a gente assume o nosso S como base, tá? E aí, inicialmente criamos um novo estado inicial, ligamos para o estado inicial anterior com o epsilon. Em seguida, o estado final é eliminado, né? Não passa a ser mais final, passa a ser um estado normal, sem ser de aceitação. E esse estado de aceitação, que anteriormente era o final, ele é ligado com epsilon para o novo estado final que é criado. Para finalizar a ideia do asterisco, o próprio estado anterior final ele pode ser retornado para o inicial anterior com epsilon e o nosso inicial novo pode ser ligado, deve ser ligado diretamente ao novo final usando a transição em epsilon. Então, mais uma vez, nos vídeos que eu vou deixar na nossa playlist, tem exemplos de como montar uma expressão regular, tá? Para que vocês possam entender melhor. Mas para que a gente possa entender a ciência por trás, né, do processo de criação dos nossos geradores léxicos, né, e até mesmo sintáticos, né, que vão fazer parte um do outro, a gente precisa entender o que acontece e por que nós vamos trabalhar com expressões regulares para definir os nossos padrões. Assim, a gente viu que eu tenho um modo de converter uma expressão regular em um autômato finito com transição em vazio, ou seja, um autômato finito não determinístico, tá? E ainda assim, nós temos um modelo, né, um algoritmo, um procedimento bem estabelecido para converter um autômato finito não determinístico em um AFD, tá? É o nosso método de construção dos subconjuntos, que a gente viu lá em LFA. O que vai acontecer é que cada estado do meu AFD ele vai representar um conjunto de estados do nosso AFN, né? Todos os estados em que é possível se chegar através de transições vazias e com as entradas lidas, tá? Então, a gente tem um modelo para fazer isso. E mais uma vez eu vou deixar uma aula na nossa playlist que trata um exemplo e ensina como fazer essa conversão, tá? Uma maneira de revisar a LFA, né? A linguagens formais e autômatos.
tá? Mas no fundo o que acontece é que quando a gente trata no determinismo, a gente vai examinar todas as possibilidades do não determinismo, né? No contexto dos autômatos finitos não determinísticos. Seria uma forma de simular em paralelo a execução de tudo que está acontecendo. No pior caso, o número de estados do AFD ele vai ser exponencial, né? Porque ele vai depender do número de estados do nosso AFN. Mas isso dificilmente vai acontecer, tá? Então, a gente precisa compreender onde vamos chegar. O primeiro ponto é, nós vamos usar as expressões regulares e seu poder de denotacionar padrões. Em seguida, nós vamos conceitualizar e converter essas expressões regulares através de um algoritmo para um autômato finito não determinístico. E mais à frente, a gente vai converter esse autômato finito não determinístico em um autômato finito determinístico. Dessa forma, a gente pode categorizar melhor uma estrutura para reconhecimento de padrões a partir do determinismo que está sendo encontrado, tá? A gente pode, ao invés de converter o AFN para AFD, aplicar diretamente sobre o AFN a nossa análise de reconhecimento de padrões, tá? O problema é que isso pode gastar muito mais tempo, né? Mas ele pode ser recomendado quando estivermos trabalhando com padrões que mudam constantemente. Então, todo esse processo de expressões regulares para a AFN e em seguida para a AFD, ele vai ser fundamental quando a gente não muda muito os nossos padrões, porque nós vamos fazer um processamento único e vamos armazenar essa característica dentro de um AFD já determinístico, né? Quando você tem essa mudança de padrão, talvez seja interessante aplicar logo o reconhecimento numa ideia não determinística. Só que no nosso caso do processo de compilação, muito dificilmente a gente vai mudar os padrões dos nossos tokens, né? Eles vão ser basicamente fixos. Então é interessante gastar um tempinho a mais, porque vai ser vão ser poucas vezes que a gente vai aplicar essa estrutura toda para fazer a conversão. Tá? Então, essa é um questionamento interessante, mas perceba que esse AFN ele poderia ser testado se você está diante de um reconhecimento de padrão que muda muito, né? Que você tem que reconhecer coisas, pequenos tokens que vão ser mutáveis de uma maneira muito rápida. Bom, e tem também um algoritmo que converte uma expressão regular diretamente em um AFD, tá? Ele é mais eficiente, né? Do que passar pelo AFN lá como um intermediário para chegar até o AFD. E ele pode até levar a menos estados, tá? Porém, temos dois pontos em questão. O primeiro, ele é bem mais complexo, tá? No livro do Dragão, no IO, ele tem essa forma de se trabalhar. Quem tiver uma curiosidade pode ver esse método, ele é muito mais complexo. E aí você poderia perguntar, mas ele vai levar a um número menor de estados, né? Ele pode levar um número menor de estados. Mas a gente pode também, mesmo diante de uma AFD, né, usar uma estratégia que a gente estudou também, que é a redução de estados, né, de um autômato finito determinístico. Então a gente tem uma estratégia que reduz a quantidade de estados desses autômatos. Então, mais uma vez, eu vou deixar uma aula na playlist que faz a estrutura de redução e minimização dos estados de um autômato finito determinístico. Tá? Então, é interessante que a gente possa fazer essa revisão também. Bom, a ideia da minimização de estados é que sempre existe um AFD com um número mínimo de estados. Sempre. Você pode ter vários AFDs diferentes que reconhecem o mesmo padrão, né? A mesma linguagem. Mas eu vou ter sempre um que tem um número mínimo de estados que faz essa tarefa. Tá? Então a ideia é agrupar estados equivalentes e esses estados vão ser equivalentes se houver uma mesma cadeia. Então suponha que eu tenho uma cadeia
e ela leva cada um, né, cada um desses à aceitação e não aceitação, respectivamente. Tá? Então, o que a gente vai fazer com o algoritmo é particionar os estados em grupos, né, desses possíveis estados, que não podem ser distinguidos. Né? Então, eu vou saber quais são os estados que eu não vou poder distinguir, para que eu possa gerar o meu autômato final determinístico, tá? Lembrando disso, determinístico, com um número mínimo de estados. Ok, então eu deixei uma aula mais prática para a gente entender essa minimização de estados, tá? Já que o nosso foco aqui é a ideia por trás dos nossos geradores. Bom, então, em sumo, o que o gerador léxico vai fazer? Primeiro a gente vai criar uma expressão regular para cada padrão, tá? E aí essa forma de criação da expressão regular depende do gerador de analisador léxico que você vai trabalhar. Eu vou citar alguns, tá? Mais para frente. Mas a gente pode ter o anti-LR, o Gauss, tá? Eu vou até apresentar aqui como funciona o Gauss, uma ideia bem básica. Tá? E para o trabalho de vocês podem ficar livres para trabalhar com qualquer gerador de analisador léxico, ou se quiserem implementar o seu próprio analisador léxico na construção do autômato, sem problema algum. Tá? Então, por exemplo, eu tenho a definição aqui de um número inteiro, e esse número inteiro ele é a partir de uma expressão regular, né? Ou ele inicia com mais ou menos, né? Ou nada, vazio, e ele tem uma sequência de pelo menos um dígito que está em pelo menos um caractere que está entre os elementos 0 e 9. Tá? Um número real, ele pode ter mais ou menos na frente, né? Ele tem pelo menos um dígito, né? E aí ele tem um ponto seguido de pelo menos um dígito que pode ter ou não, né? Eu posso ter ou não esse segmento de dígito. Variável, eu inicio com uma letra minúscula ou maiúscula e tenho qualquer variação de letras minúsculas ou maiúsculas seguidas de dígitos, né? Então, qualquer variação de dígito ou nenhuma. E, finalmente, uma cadeia, ela vai ser a representação a partir de aspa dupla, né? E eu posso ter qualquer sequência desde que eu vou fechar essa aspa dupla. Tá? Então, eu determino uma cadeia. Então, o primeiro ponto é definir as nossas expressões regulares. Bom, esse é um exemplo de um gerador de analisador léxico e sintático, tá? Essa tela, que é o Gauss. Ele gera um código, né, que me permita fazer analisadores somente léxicos, analisadores somente sintáticos e analisadores léxicos e sintáticos juntos, e ele gera esse código tanto para a linguagem Java, C++ e Delphi. Tá? Outro ótimo que eu aconselho bem que vocês estudem, que é o anti-LR, né, outro gerador de analisadores sintáticos. Então, eu vou deixar também numa videoaula, nossa playlist, de um professor que explica bem a ideia do anti-LR, tá? Mas o que eu quero é que vocês realmente pesquisem a partir do conhecimento que estão adquirindo com a teoria, tá? Para que vocês possam se desenvolver sozinhos a partir da teoria. Bom, então eu vou mostrar basicamente como funciona a ideia do analisador léxico. Então eu vou escolher aqui gerar somente um analisador léxico e vou simulá-lo aqui para a gente entender como funciona, mais na prática. Então eu vou fazer minhas definições regulares, como a gente acabou de ver, né, como o primeiro passo. Então eu vou definir aqui que a minha letra, o que é letra para mim, são o A até o Zzinho, e o Azão até o Zzão. Tá? Então, são letras. E vou definir o que é número para mim como sendo número ou dígito, né? Vamos botar dígito, porque o número é outra coisa.
Então, o dígito como sendo de 0 até 9. Tá? Então, esses são as duas primeiras definições regulares que eu fiz. Bom, eu quero agora estabelecer o que é que vai ser padrão para mim, né? O que é que eu quero que o meu analisador léxico reconheça e me informe que é importante para os processos restantes de compilação, né? Para as fases do processo completo, né? Para o analisador sintático, para o semântico e assim sucessivamente. Então, eu vou definir aqui o que é que seria, sei lá, um operador inicialmente, vou botar como o próprio mais, vou definir o operador de menos, o operador de vezes e o operador de divisão. Tá? Perceba que cada gerador, né, de analisador léxico, ele tem uma forma de se trabalhar, mas todos estão fundamentados nessa ideia. Se é somente léxico, você só precisa ter as definições regulares e informar o que vai ser token. Inclusive, você pode usar as definições regulares para estabelecer os seus tokens, que é o que a gente vai já fazer. Agora, quando você está diante do analisador sintático, que é o conteúdo que a gente ainda vai ver, a gente também vai ter que estabelecer a gramática para definir qual é a sintaxe da nossa linguagem. Tá? Então, eu vou colocar aqui só um comentário para dizer que isso são operadores. São os operadores que eu vou definir. Bom, agora eu vou definir construções léxicas mais fortes, né? Padrões mais interessantes para o meu analisador léxico. Tá? Então, eu vou definir agora, por exemplo, identificador. Como é que vai ser o meu identificador para a minha linguagem? Então, vou definir que o meu ID ele vai ser a definição de que eu começo com uma letra, tá? E tenho letra ou o padrão dígito que vai variar com fecho de clean, né? Então, meu ID ele tem sempre que começar com uma letra, tá? E aí eu posso ter variações entre letras e dígitos. Então, eu vou compilar aqui, verificar se tem algum erro, não tem nenhum erro, e vou fazer uma pequena simulação para saber como é que está. Então, vamos supor que eu digite o código teste, né, no meu arquivo fonte, teste igual a 10. E eu vou simular aqui, ó. Perceba que ele encontrou o token ID, lexema teste e a posição 0. Né? Então, ele encontrou o ID. E logo em seguida, ele deu um erro léxico nesse igual. Né? Esse igual, ele não é um caractere que foi definido aqui nos meus tokens. Então, eu poderia criar aqui um operador e chamá-lo de atribuição, né? E dizer que esse meu operador de atribuição é o símbolo de igual. Então, eu vou compilar aqui, não há nenhum erro. Vou simular novamente agora. Opa, mas o erro léxico aqui encontrado não foi do igual, né? Por quê? Porque se eu colocar o igual aqui, ó, ele vai encontrar. O problema é que eu tenho um espaço em branco, né? Então, eu preciso eliminar esses espaços em brancos também. É um padrão a ser reconhecido. Então, eu vou colocar aqui como eliminação, né? E eu quero eliminar, vou definir que esse padrão eu não preciso definir. Eu quero eliminar o caractere que tem espaço, ou 1/T, né? Se eu tiver uma tabulação, ou 1/N, ou ainda 1/R, se eu tiver um caractere de return. Tá? Então, vamos compilar aqui, não há nenhum erro. Agora, eu vou simular novamente. Vamos fazer o primeiro teste igual. Olha o que acontece. Ele não considerou aqui agora o meu espaço e consegue identificar o nosso léxico. Agora, qual é o erro léxico que está acontecendo? O meu 10, ele não sabe o que é o 10, tá? Então, eu tenho que definir aqui, por exemplo, o que seria um número inteiro. Esse padrão número inteiro, para mim,
seria simplesmente um dígito, né? Ou uma sequência de dígitos. Então, eu posso definir como dígito mais. Vou verificar se tem algum erro. Não tem. Então, agora, quando eu simular mais uma vez, a gente consegue entender que eu tenho um identificador na sequência, depois uma atribuição, como um símbolo de atribuição, depois um número inteiro e ainda tem um erro léxico. Que erro léxico é esse? O meu ponto e vírgula, né? Então, eu preciso definir para que serve o meu ponto e vírgula. E aí eu posso dizer que o meu ponto e vírgula é o fim de instrução, tá? E dizer que é simplesmente o meu ponto e vírgula para definir o fim de instrução. Então, vou verificar o erro. Não tem. Quando eu simular mais uma vez agora, que eu consigo, o meu analisador léxico agora para esse exemplo, ele está perfeito, né? Porque ele consegue identificar bem todos os tokens que eu estabeleci para esse código que eu defini na minha linguagem. Então, perceba que isso é fundamental para que lá no meu analisador sintático eu veja se essa construção ela é correta para a minha linguagem de programação. Bom, então no primeiro ponto, os nossos padrões foram definidos, né? E aí, o que o nosso gerador de analisador léxico vai trabalhar por trás, né? Na ideia da teoria atrelada à implementação desses mecanismos. Então, o que acontece? O primeiro passo a gente já definiu, que seria, eu quero encontrar caracteres que se enquadrem nos padrões que eu defini a partir das minhas expressões regulares. Então, eu dei um aspecto denotacional que me facilita entender quais os padrões que eu quero atrelar ao meu analisador léxico, né? Os tokens que eu quero definir. Então, eu defini tudo isso no primeiro ponto. E aí, por trás, o gerador de analisador léxico, ele converte as nossas expressões regulares em autômatos finitos não determinísticos. No terceiro ponto, ele combina todos os autômatos finitos não determinísticos individuais em um único, né? A partir da ideia da união desses autômatos. Então, a minha ideia é construir um autômato único. Nesse terceiro ponto, eu tenho esse autômato finito único, entretanto, ele ainda é não determinístico. Como a gente falou, pode ser que isso seja um problema para fazer a compilação dos nossos padrões e pode demorar bastante, né? Então, no quarto ponto, a gente converte todo esse autômato finito único, não determinístico, em um autômato finito determinístico, exclusivo e único. A partir daí, a gente tem um quinto ponto que é fundamental no aspecto da otimização do reconhecimento dos nossos padrões e definição dos tokens, que é minimizar, né, os estados desse autômato finito determinístico a partir da estratégia, tá? E aí, quando a gente utiliza essa estratégia, a gente está diante de um autômato finito único, determinístico, em que me permite reconhecer todos os padrões que eu defini para a minha linguagem, tá? Então, essa é a principal ideia por trás desses analisadores léxicos. Finalmente, eu posso, com o código implementado, executar esse autômato finito determinístico, né? Que seria basicamente uma tabela mais um algoritmo de definição de reconhecimento dessas cadeias. Então, lá no nosso Gauss, eu posso, por exemplo, utilizar a estrutura que eu fiz, né? Eu defini aqui poucas coisas, poucos padrões, né? Então eu posso usar meu simulador, mas isso não é o meu analisador léxico. Isso é apenas uma forma de simular o que eu quero para a definição dos meus padrões e tokens. Para fazer o meu simulador léxico,
eu vou gerar o código por trás da construção do que eu fiz. Então, toda aquela ciência vai ser utilizada a partir do código. Esse gerador de analisador léxico, né, o Gauss, ele me permite gerar código, como eu mostrei, em algumas linguagens, né, como Java, C++ ou Delphi, né, e aí eu posso definir as minhas classes. Quando eu clicar para gerar o meu código, eu vou escolher uma pasta. Quando eu for salvar, ele vai definir as classes lá do meu programa em Java, que já é o meu analisador léxico nesse caso. Tá? Então eu vou ter as classes que vão representar o meu token, o léxico em si, e eu ainda tenho outra possibilidade, que é na hora da geração do código, nas opções, eu posso definir se eu quero montar aqui uma tabela compactada, que seria o autômato minimizado, né? E ainda definir se eu quero utilizar a forma da entrada do meu código, se vai ser simplesmente a leitura de uma string ou se eu vou usar a ideia de string para, por exemplo, pegar um arquivo na minha linguagem que eu defini e fazer o processo da análise léxica para essa linguagem. Tá? E ainda eu posso definir, né, se é case sensitive ou não, né, em alguns casos aqui do meu analisador léxico. Bom, então a ideia por trás dessa ferramenta, né, ela é bem clara e definida. Futuramente a gente pode trabalhar com, além do léxico, o léxico e o analisador sintático. Tá? Então, quando eu escolho essa opção, perceba que eu já tenho que colocar quem são os meus elementos não terminais e como é que vai ser a minha gramática, sintaxe, a gramática da minha sintaxe, né? Como é que vai ser composta, como vão ser compostas as minhas estruturas da linguagem. Perceba que isso é um passo mais à frente, a gente ainda vai entender também a ciência por trás dessa ideia do analisador sintático e verificar que é bem complexa, né? Mas a grosso modo, em sumo, a gente trabalha com essa conceitualização dos nossos geradores de analisadores léxicos. Tá? Bom, então eu posso definir algumas extensões, né? Que eu posso fazer operadores de análise mais à frente para definir, por exemplo, o que acontece com o contexto, ou ainda eu posso definir na implementação do meu código a mudança, a correção de erros, né? Eu posso compactar o tamanho da tabela de transição, que é aquela opção que a gente definiu lá no Gauss. Então, essas coisas podem ser customizadas à medida que você está usando o seu gerador de analisador léxico. Tá? Eu defini que nessa disciplina a gente pode usar o anti-LR. Entretanto, eu quero que vocês fiquem à vontade. Tá? Ele é um dos mais utilizados, né? Ele tem suporte para várias linguagens, e aí a ideia de utilizá-lo também foi a questão do Python, porque ele dá uma possibilidade de trabalhar com Python 2 e 3 lá, com o anti-LR. Eu vou disponibilizar também lá na nossa playlist vídeo, né? Um vídeo de uma simulação usando o anti-LR para facilitar e ajudar no trabalho de vocês. Mas tem vários outros, tá? Tem o Lex, o Flex, Flex++, tem o JFlex para usar com Java, com C, C++, né? Então, eles têm implementações um pouco diferentes, mas no contexto geral, a ciência por trás e a definição do que vai ser feito é muito semelhante, né? Então, o que eles vão nos fazer é nos auxiliar na construção da nossa linguagem em si, né? Com o conceito do reconhecimento dos padrões dentro do nosso analisador léxico.